Olá, alunos! Vamos continuar nossa preparação para o concurso da Transpetro e hoje o assunto é concordância nominal e verbal, um tema essencial em provas de língua portuguesa, especialmente nas elaboradas pela Sesgran-Rio. A concordância é o mecanismo que garante a harmonia entre as palavras de uma frase, fazendo com que elas combinem em gênero, número ou pessoa, de acordo com a norma culta da língua. Quando falamos em concordância nominal, estamos tratando da relação entre o substantivo e os termos que o acompanham, como o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Já a concordância verbal se refere à relação entre o verbo e o sujeito. Entender as duas é fundamental para interpretar corretamente o texto e evitar erros gramaticais que comprometem a clareza e a credibilidade da escrita. Vamos começar pela concordância nominal. Ela exige que os termos que caracterizam o substantivo concordem com ele em gênero e número. Por exemplo, em os técnicos qualificados foram contratados, o adjetivo qualificados concorda com o substantivo técnicos. Ambos estão no masculino plural. Se fosse as técnicas qualificadas, o adjetivo mudaria para o feminino plural. Essa harmonia é obrigatória. Também é importante lembrar que, quando há mais de um substantivo ligado ao mesmo adjetivo, o adjetivo pode concordar de duas maneiras. Se o adjetivo vier antes dos substantivos, ele concorda com o mais próximo, como em bela e útil ferramenta e máquina, mas se vier depois, ele vai para o plural e assume o gênero masculino, que é o gênero não marcado, como em ferramenta e máquina úteis. Essa regra é clássica e costuma aparecer em provas. Há também casos especiais. Quando temos um adjetivo ligado a pronomes neutros como tudo, nada ou algo, o adjetivo vai sempre para o masculino singular, como em tudo certo e nada errado. Já com expressões formadas por é proibido, é necessário, é bom, é permitido, o particípio ou adjetivo concorda com o substantivo se ele vier determinado por artigo. Por exemplo, é proibida a entrada. Sem artigo, permanece no masculino singular, mas é proibida a entrada. Com artigo, o adjetivo concorda. Essa é uma pegadinha muito comum em concursos. Agora vamos para a concordância verbal, que trata da relação entre o verbo e o sujeito da oração. A regra geral é simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Por exemplo, os engenheiros trabalham na Transpetro. O verbo trabalham está no plural, porque o sujeito, engenheiros, é plural. Se fosse o engenheiro trabalha, o verbo passaria para o singular. No entanto, existem diversos casos especiais que a Sesgran-Rio gosta de explorar. Um caso clássico é o sujeito composto. Quando os núcleos estão antes do verbo, a concordância vai para o plural. O gerente e o técnico participaram da reunião. Quando os núcleos estão depois do verbo, há duas possibilidades. O verbo pode ficar no plural, concordando com todos, ou no singular, concordando com o mais próximo, especialmente se o sujeito vier depois por motivo de ênfase ou estilo. Participou o gerente e o técnico, ou participaram o gerente e o técnico. Outro ponto importante é a concordância com o pronome relativo que. O verbo deve concordar com o antecedente desse pronome. Por exemplo, fui eu que fiz o relatório, concorda com eu. E fomos nós que fizemos o relatório, concorda com nós. Esse tipo de questão aparece muito em provas de banca Sesgran-Rio, porque exige atenção ao termo que o pronome retoma. Quando o sujeito é um coletivo, a regra geral é usar o verbo no singular, pois o núcleo está no singular. A equipe chegou cedo. Mas, se o coletivo vier acompanhado de especificação plural, pode-se usar o verbo no plural para enfatizar a ideia de pluralidade. A equipe de técnicos chegaram cedo. Ambas as formas são aceitas, mas a primeira é a mais comum na norma culta. Há também as construções com o verbo haver, que merecem atenção especial. Quando haver tem sentido de existir ou ocorrer, ele é impessoal e fica sempre no singular. Há muitos desafios pela frente. O mesmo ocorre com fazer, indicando o tempo decorrido. Faz 2 anos que trabalho aqui. Mesmo que o número seja plural, o verbo permanece no singular. Esse é um erro frequente em redações e questões de múltipla escolha, por isso vale decorar essa regra. Outro caso típico é o do sujeito partitivo, ou seja, quando se expressa uma parte de um todo. Nesse caso, o verbo pode concordar tanto com o termo partitivo quanto com o substantivo que o acompanha. Por exemplo, a maioria dos empregados participou da reunião, singular, ou a maioria dos empregados participaram da reunião, plural. Ambas são aceitas, dependendo da ênfase. A primeira foca no conjunto, a segunda nos indivíduos. Também há o caso dos verbos impessoais como haver, fazer, no sentido de tempo, ser, quando indica hora, data ou distância, e verbos que indicam fenômenos da natureza. Eles ficam sempre no singular, como em há oportunidades na Transpetro. Faz 2 dias que chove. É 1h da tarde. São 5 quilômetros até a refinaria. Um erro muito comum é confundir o verbo com o termo mais próximo, ignorando o verdadeiro núcleo do sujeito. Por exemplo, em um grupo de funcionários foram ao evento. O certo seria foi, pois o núcleo do sujeito é grupo, singular. Esse tipo de distração é o que a Sesgran-Rio gosta de testar, pois exige que o candidato saiba identificar corretamente o sujeito. Por fim, o verbo ser tem regras especiais de concordância. Quando o sujeito e o predicativo são nomes, o verbo normalmente concorda com o predicativo se ele vier antes e com o sujeito se este vier antes. Por exemplo, os técnicos são o suporte da empresa, ou o suporte da empresa são os técnicos. Também quando o sujeito é um pronome pessoal, o verbo concorda com ele. Eu sou, tu és, nós somos. E quando indica a hora, data ou distância, a concordância segue o número expresso. É 1h, são 2 horas, é domingo, são 5 quilômetros até a refinaria.
Em resumo, a concordância nominal e verbal é uma das bases da norma culta e aparece em todos os tipos de questão, desde análise sintáfica até interpretação de texto. A Sesgran-Hill costuma misturar as regras em contextos reais, pedindo que o candidato perceba se o texto está de acordo com a norma padrão. Então, para dominar esse tema, é essencial fazer exercícios práticos, analisar as relações entre as palavras e prestar atenção às construções que fogem do padrão. Entender a lógica da concordância é compreender o funcionamento da língua em sua estrutura e clareza, o que é indispensável para quem quer alcançar uma nota alta e garantir a aprovação no concurso da Transpetro.